graça e a paz do Eterno sejam sobre todos nós. Amada Igreja, sejam todos muito bem-vindos. Recebam um abraço fraterno, cheio de amor, presença e cuidado. É uma alegria estarmos aqui novamente, dando continuidade àquilo que o Senhor já começou. Porque quando Deus começa uma obra, Ele conduz até o alinhamento completo. E nós já fomos ensinados na primeira parte sobre a base, sobre a família, sobre o exemplo. Mas agora o Espírito nos leva para um lugar mais profundo, o interior. Amada Igreja, eu quero que você pare um momento, respire e olhe para dentro de você. Porque existe algo que precisamos entender com maturidade. Não existe transformação fora sem transformação dentro. Muitas vezes queremos uma casa em paz, filhos equilibrados, relacionamentos saudáveis. Mas esquecemos de olhar como está o nosso coração. Como estão nossas emoções? Como estamos reagindo no dia a dia? É exatamente aqui que Deus começa a tratar. Pegue a sua Bíblia e acompanhe lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Vamos iniciar o nosso estudo? Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vamos crescer de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. E o tema é o interior, o fruto do Espírito. Amada igreja, se na primeira parte falamos de base, agora Deus está tratando da raiz invisível. Porque tudo aquilo que parece fora nasceu primeiro dentro. E a palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo do 22 ao 23, nos revela dizendo: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amada igreja, preste atenção nisso. Não são frutos. É um fruto só. É uma vida sendo transformada por inteiro. A revelação profunda aqui é o que Deus está nos ensinando aqui. É que o problema nunca foi só o comportamento. Sempre foi o interior. Porque quando o interior não está alinhado, a palavra sai com dureza. A correção vem com irritação. O ambiente se torna pesado. Mas, quando o Espírito governa o interior, a resposta muda. A reação muda. O ambiente muda. Amada igreja, vamos agora caminhar com muita atenção, porque não basta ouvir os frutos, precisamos entender como viver cada um deles dentro da nossa casa, no dia a dia, nas pequenas atitudes e nas situações reais. O amor. O amor não é sentimento. É decisão. É quando, mesmo cansado, você escolhe tratar com cuidado. Exemplo no lar. O filho erra
E ao invés de rejeitar, você corrige com firmeza e carinho. O amor corrige, mas não fere. A alegria não depende das circunstâncias. Ela vem de dentro. E o exemplo aqui é que, mesmo em dias difíceis, você não descarrega peso na família. Você mantém um ambiente leve, acolhedor. A alegria sustenta o ambiente da casa. A paz. Paz não é ausência de problemas. É equilíbrio no meio deles. E o exemplo aqui é: surge um conflito, mas alguém decide não aumentar a situação. Fala com calma, busca resolver. A paz interrompe ciclos de brigas. A paciência. Paciência é saber esperar sem se irritar. E o exemplo aqui é: o filho repete o erro e você ensina novamente, sem agressividade. Paciência constrói aprendizado. Benignidade. Benignidade é tratar com gentileza. E o exemplo aqui é: ao invés de palavras duras, você escolhe palavras que orientam, que edificam.
é o cuidado na forma de falar. Bondade, bondade é agir para o bem do outro. E o exemplo é ajudar dentro de casa, servir sem reclamar, perceber a necessidade do outro. Bondade gera ambiente de cuidado. Fidelidade. Fidelidade é constância. O exemplo aqui é manter aquilo que ensina. Não ser uma coisa hoje e outra amanhã. O filho vê estabilidade. Fidelidade gera segurança. Mansidão. Mansidão não é fraqueza, é força controlada. E o exemplo aqui, você tem a razão, mas escolhe responder com equilíbrio. Não humilha, não agride. Mansidão preserva relacionamentos. Domínio próprio. Domínio próprio é o governo do espírito sobre as suas reações. E o exemplo aqui é: você sente vontade de gritar, mas se controla. Você para, respira, escolhe agir com sabedoria. Domínio próprio muda o destino de uma situação. E aqui nós entramos em uma conexão com a parte 1. Agora entenda algo poderoso, amada igreja. Tudo aquilo que o Senhor começou a nos ensinar na primeira parte não foi separado disso aqui. Na primeira parte, nós falamos sobre correção, exemplo, ambiente. Mas agora fica claro que o exemplo não começa nas atitudes, começa no interior.
Porque um pai pode até tentar ensinar o filho a ser calmo, mas se dentro dele há irritação, o que transborda não é o ensino, é o que está dentro. E isso é muito profundo, porque muitas famílias estão tentando ajustar comportamentos sem tratar o coração. E o Espírito hoje nos mostra: não adianta corrigir fora, se não houver alinhamento dentro. Então agora tudo se conecta. Efésios nos ensinou o que fazer. Gálatas nos ensina como viver para conseguir fazer. E quando essas duas coisas se encontram, a transformação começa a ser real, constante e verdadeira dentro da família. Na vida real, amada igreja, vamos trazer isso para o dia a dia, com sinceridade. Quantas vezes o cansaço fala mais alto? A pressão do dia pesa. As preocupações se acumulam. E aí, dentro de casa, uma pequena situação vira algo grande. Uma resposta vira discussão. Um erro vira um conflito. E não é porque a pessoa não ama, mas é porque está sobrecarregada por dentro. E o que está cheio dentro transborda fora. Um pai chega cansado. O filho faz algo simples. E a reação vem desproporcional. Uma mãe está emocionalmente pressionada. E uma pequena desobediência gera uma resposta dura. E depois vem o arrependimento. Não era assim que eu queria falar. Amada igreja, isso mostra algo muito importante. Não é falta de amor, é falta de alinhamento interior. E Deus hoje não está apontando o erro. Ele está mostrando a raiz para curar, para restaurar, para transformar. E o alerta aqui com amor é, amada igreja, receba isso com maturidade e com amor. Ouça, não adianta viver de aparência espiritual. Não adianta saber a palavra e não viver o fruto. Porque dentro de casa não existe palco, existe verdade. Os filhos não aprendem pelo que você declara. Eles aprendem pelo que você manifesta. E isso é um alerta, mas também é uma oportunidade, porque Deus não revela isso para acusar, ele revela para alinhar, para
restaurar, para reconstruir. E hoje, Ele está chamando cada um de nós para um nível de responsabilidade espiritual, onde não é só ensinar, é viver. E a verdade profunda aqui, amada igreja, guarde isso no mais profundo do seu coração. O Espírito produz, mas nós permitimos. O fruto já está disponível, mas precisa ser cultivado. E isso acontece nas decisões diárias. Quando você escolhe se calar, ao invés de ferir, quando escolhe ouvir, ao invés de reagir, quando escolhe respirar, ao invés de explodir. São nessas pequenas decisões que o espírito encontra espaço para agir. E aos poucos, aquilo que antes era reação se torna equilíbrio. Aquilo que era impulso se torna sabedoria. Aquilo que era conflito se torna paz. E sem perceber, o ambiente começa a mudar. A casa começa a mudar. Os relacionamentos começam a ser restaurados. Porque o interior foi alinhado. Amada igreja, perceba com sensibilidade o que o Senhor está fazendo conosco. Nós começamos pela base. Entendemos a estrutura. Compreendemos o papel dentro da família. Depois, fomos conduzidos ao interior, onde Deus tratou emoções, reações e o governo do Espírito dentro de nós. E agora, naturalmente, o Espírito nos conduz a um lugar ainda mais prático, porque tudo aquilo que aprendemos precisa sair do entendimento e entrar na vivência. Precisa sair do momento da ministração e entrar dentro da casa, dentro da rotina, dentro das conversas do dia a dia. Porque não é sobre viver isso aqui, apenas nesse momento. É sobre viver isso quando acorda, quando corrige, quando conversa, quando enfrenta desafios. É transformar a palavra em prática diária, em cultura, dentro da família, em estilo de vida. Sim, é nesse fluxo natural, sem pressa. Sem pressa não, sem pressão, sem peso, mas com direção do Espírito. Que o Senhor vai nos conduzir a viver isso continuamente.
Senhor, eu recebo esta palavra, não apenas como ensino, mas como transformação na minha vida. Eu recebo, eu reconheço que o Senhor está alinhando o meu interior. Eu declaro que não viverei mais no impulso, mas na direção do teu Espírito. Eu tomo posse de uma nova forma de viver dentro da minha casa. Eu declaro que o amor governará minhas atitudes, a alegria sustentará o meu ambiente, a paz habitará dentro de mim e dentro da minha família. A paciência será a base das minhas correções. A benignidade e a bondade estarão nas minhas palavras. A fidelidade será constante na minha vida. A mansidão guiará minhas respostas. E o domínio próprio governará minhas reações. Eu declaro que aquilo que antes era descontrole já não me governa mais. Eu declaro que aquilo que antes gerava conflito agora será transformado em paz. Eu recebo a vida no espírito e vivo essa realidade dentro da minha casa. Minha família é um ambiente de crescimento, de equilíbrio, de amor e de presença de Deus. Eu tomo posse dessa transformação pela fé e declaro que já estou vivendo essa nova vida em Cristo Jesus. Amém.